Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro. Ontem, quinta-feira, eu estava assistindo um programa lá no Sport TV, o Sport TV News. E o comentarista Lofredo, falando ali, né, dando a sua opinião sobre o técnico do Botafogo, Martim Anselmi, basicamente, eu vou resumir aqui o que ele falou. Disse que a demissão é questão de tempo, porque o trabalho não está sendo bom. Se ele fosse um técnico brasileiro, ele estaria sendo muito mais cobrado do que é. E eu quero dar minha opinião, eu quero conversar nesse vídeo com vocês somente sobre o técnico argentino. O que eu estou achando do trabalho dele até aqui, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que pode melhorar. Então a gente vai trocar uma ideia sobre Martim Anselmi. Eu vejo que vários torcedores do Botafogo já estão cobrando, criticando muito ali o esquema tático com 3 zagueiros. Então a gente vai conversar como é que está o trabalho do Anselmi. Já vou até perguntar isso para vocês responderem aqui nos comentários. O que você está achando desse começo de trabalho de Martim Anselmi? Tudo isso agora. Vou pedir para vocês aquela moral, para você não esquecer. Deixe o seu like agora, que é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Olha, lembrando que o Botafogo já volta a campo amanhã, hein? Botafogo e Boa Vista, semifinal da Taça Rio. Espero que o Botafogo, Martim Anselmi, coloque o sub-20, tá? O Carioca realmente não dá para levar a sério. Então agora a gente tem 2 semifinais, depois passando, tem a final da Taça Rio, e eu não tô nem aí para essa competição, que não tem mais nada a ver com a Copa do Brasil, né? Antes que você comente aí, mas o Carioca, a Taça Rio é a Copa do Brasil do ano que vem. Não, o regulamento mudou, a CBF mudou isso. Agora a equipe que joga a Série A, todas as equipes que jogam a Série A estão na Copa do Brasil. Então não tem mais isso, então é hora de testes, é hora de você colocar mais uma vez a garotada e vambora aí para essa Taça Rio. Falando nisso, eu vou botar na tela para vocês. Ontem, quinta-feira, eu tava assistindo o Sport TV. De manhã, tá? Foi cedo esse programa. E o Lofredo, comentarista do Grupo Globo, ele estava participando. E entraram num assunto ali de demissões de treinadores, falaram da saída do Sampaoli. Tava ele e 2 meninas. Uma era a Joana de Assis, que odeia o Botafogo, e a outra apresentadora, eu não vou lembrar o nome dela, peço até perdão. Tava os 3 na bancada, a Joana de Assis estava no telão, o Lofredo e a menina lá, a apresentadora, estavam no estúdio. E eles entraram ali no assunto de demissão de treinador. O Sampaoli foi o primeiro a ser demitido, quem seria o próximo? E chegaram no nome do Martim Anselmi. Segundo o Lofredo, o trabalho não está sendo bom nesse começo. Se ele fosse brasileiro, as cobranças estariam sendo muito maior do que está acontecendo. E ali, segundo o Lofredo, até mesmo ali a Joana de Assis, estão apostando que o próximo a ser demitido vai ser o Martim Anselmi. A apresentadora, que eu não vou lembrar o nome, até defendeu o Martim Anselmi. Disse que é um começo de trabalho, que o Botafogo enfrenta problemas. Mesmo assim, eles apostaram ali que talvez o próximo demitido do Brasileirão seja o Martim Anselmi. Olha, volta aqui para mim, porque é até um pouco de covardia, né? Porque são contextos. É claro que os comentários estão em cima do momento ruim do Botafogo. São 6 derrotas seguidas do técnico Martim Anselmi. Só que alguém tem que contar para essa galera. Na verdade, ninguém tem que contar. Eles têm que estudar para poder falar, né? Você tem que fazer uma análise, você tem que estudar para você não falar besteira.
Só que é muito fácil hoje você analisar futebol, porque se a fase tá ruim, você vai lá e critica. Se a fase tá boa, você vai lá e elogia. As 6 derrotas do Botafogo têm contextos diferentes. Por exemplo, 2 derrotas foram com o Sub-20. 3 derrotas foi com o goleiro Neto entregando. A última derrota agora foi na altitude, que não dá nem pra gente analisar direito, mais de 4.000 metros de altitude. Então, se você pegar as derrotas que o Botafogo sofreu, são contextos ali totalmente diferentes. São várias lesões, ainda tem reforços para chegarem no Botafogo. Então, se a gente pegar, vamos aqui nos lesionados: Marçal, Alan, Danilo, Correia, Cris Ramos, Arthur Cabral e Santos. Lesionados. Jogadores importantes. Jogadores que brigam pela titularidade. Então, esses jogadores estão fora por lesões. Tem reforços para poderem chegar. Gente, o maior culpado até aqui, eu vou falar do Martim Anselmi, eu vou entrar daqui a pouco na segunda parte do vídeo para falar sobre esse esquema de 3 zagueiros que está preocupando todo mundo, mas eu quero deixar claro aqui no canal, mais uma vez, o maior culpado disso tudo é o dono do Botafogo, é o John Textor. É o planejamento que, mais uma vez, assim, ele contratou o Martim Anselmi já ali no começo do ano, isso aí é um lado bom, pelo menos a gente tem um técnico, mas em relação ao transfer ban, reforços, carências do Botafogo, o planejamento, gente, é culpa do John Textor. A gente ficou mais de um mês no transfer ban sem poder contratar ninguém. Então, cadê o Medina? O Edenilson chegou agora. É um jogador para compor elenco, não pode nem jogar a pré-Libertadores. Então, assim, é claro que nenhum torcedor gosta de perder. 6 derrotas seguidas é muito ruim. Dessas 6 derrotas, o Botafogo ficou 3 jogos sem fazer gols, tá? O Botafogo já tá aí 3 jogos sem fazer gols. Mas quem vai fazer gols? Os nossos atacantes não fazem gols. O Matheus Martins não faz gols. O Kadir tá cru. O Arthur Cabral, eu vou ser sincero para vocês, eu tento defender, eu dou o benefício da dúvida para ele, mas eu já tô ficando de saco cheio do Arthur Cabral, cara. É um jogador que vive sendo poupado porque nunca tá bem fisicamente. É um jogador que contra o Flamengo entrou no segundo tempo, foi constrangedor. Eu tô de saco cheio do Arthur Cabral. Eu não fico passando paninho pro Arthur Cabral, não. Eu tento dar um voto de confiança, porque, querendo ou não, é o melhor centroavante que o Botafogo tem hoje. Ah, bota o Kadir. Gente, não tá pronto. O Kadir, nas movimentações, eu cheguei a falar isso aqui ontem no canal, no nosso pós-jogo. O Kadir ainda é um garoto, ele é forte e rápido. O que os adversários estão fazendo? Estão colando nele. Porque sabem, se ele colocar na frente, ninguém pega. Só que ele ainda é muito novo, ele ainda não está pronto, então ele fica ali grudado com os zagueiros e não arruma nada. Ele tem que começar a ser mais esperto nas suas movimentações. Por exemplo, eu tenho certeza que os gols que o Matheus Martins perdeu contra o Flamengo e contra o Potosí, que ele entrou de cara e perdeu, eu tenho certeza que o Kadir faria. Só que o problema é o seguinte, o Kadir jamais faria a movimentação que o Matheus Martins fez, aquele facão de entrar ali por trás da defesa sozinho, cara a cara. O Kadir não consegue fazer esse movimento. Então a gente tem um elenco desequilibrado. O Matheus Martins consegue fazer o movimento e perde o gol. O Kadir não consegue fazer o movimento, mas eu tenho certeza, se o Kadir ficar de cara para o goleiro, ele vai conseguir fazer o gol, porque ele é bom na finalização. E o Arthur Cabral, eu já tô ficando de saco cheio. Então, assim, quem é que vai fazer gols no Botafogo? Então, a culpa é do técnico? É claro que o Martim Anselmi, ele tem que ser cobrado também, e deve ser cobrado, porque o Botafogo é clube grande, aqui tem pressão, aqui tem cobranças. Por exemplo, algumas escolhas. Eu até entendo as críticas, Matheus Martins não dá. Você ficar botando o Ponte de zagueiro também não dá. O Barreira de volante. O Nathan Fernandes. Gente, por que a insistência no Nathan Fernandes? Tem o Toledo.
Se você botar o Toledo como um ala esquerda, eu tenho certeza que talvez o Toledo vai render muito mais que o Nathan Fernandes. Mas sabe qual é o problema? Aí a gente tem que ser sincero, é porque o Martim Anselmi, ele tem um pouco de receio de queimar os jogadores ali, principalmente da base do Botafogo, essa garotada. Então ele fica ali um pouco apreensivo de colocar essa garotada e acabar queimando esses jogadores. E tem a questão também do vestiário. Porque se você começar a tirar todo mundo, vamos lá, você tira o Arthur Cabral para botar o Cadi, você tira o Nathan para botar o Toledo, você tira o Barreira para botar o Marquinhos, você tira o Matheus Ponte para você botar o Justino. Talvez ele deveria fazer isso? Talvez sim. Só que você também, cara, perde o vestiário. O futebol, a realidade do futebol é totalmente diferente do que a gente imagina. Se você começar a tirar os jogadores de nome, você começa também a perder o vestiário. Então isso passa na cabeça do técnico também. Não deveria, mas a gente sabe que passa. Acredito sim e deve ser cobrado em algumas situações. Agora, vai ter um tempinho para trabalhar agora por causa da Taça Rio. Espero que amanhã contra o Boa Vista ele coloque o Sub-20, porque semana que vem já tem o jogo de volta contra o Potosí no estádio Newton Santos. Vai ter aí dias para trabalhar, isso é importante. Agora, vamos trabalhar com fatos também, né, gente? O Botafogo hoje, já no começo da temporada, é o clube da Série A com mais jogadores lesionados. Então isso é culpa do técnico? Ah, o Barreira de volante, tá bom, vai botar o Marquinhos? Ah, o Alex Telles tá mal, tá bom, vai botar o Abdias? Aí vai e bota o Nathan, com medo de queimar o garoto. Ah, o Matheus Ponte na zaga, vai botar o Justino? Então assim, gente, é complicada a situação do elenco do Botafogo. Por exemplo, o começo ali tá sendo complicado pra gente em relação aos jogos. Vamos pegar os jogos recentes aí pra gente falar um pouco das derrotas. O Fluminense no Maracanã pelo Brasileiro. Se o Neto não tivesse entregado, era um jogo para empate. O Botafogo jogou mal contra o Fluminense. O Botafogo teve um jogador a mais grande parte do segundo tempo. O Botafogo não criou chances, o Botafogo estava desorganizado. Mesmo assim, se o Neto não espalma aquela bola no pé do Acosta, era jogo para empate contra o Fluminense no Maracanã. Agora vamos pegar o jogo contra o Flamengo, no estádio Newton Santos, que a gente foi eliminado no Carioca. Ele jogou com 3 zagueiros ali no primeiro tempo. Eu não vi tantas chances assim do Flamengo, eu não vi o Flamengo também tão superior. O primeiro gol do Flamengo foi roubado, porque foi falta no jogador do Botafogo. No segundo tempo, ele mexe na estrutura do time, ele coloca o Nilton para volante, abre mão dos 3 zagueiros. O Botafogo melhora muito na partida e empata o jogo. E a decisão contra o Flamengo estava indo para os pênaltis. O que acontece novamente? O Neto entrega. O Flamengo faz o gol na falha do Neto. E a gente é eliminado do Carioca. Então, assim, aí é muito fácil vir aqui, não, tem que demitir o técnico, a gente tem que pensar numa demissão. Ele é fraco, esse esquema com 3 zagueiros. Fica aí que eu já volto. Na segunda parte do vídeo, a gente vai falar sobre esse esquema com 3 zagueiros que está preocupando todo mundo e já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar. Eu vou pedir para vocês aquela moral, hein? Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Continuando falando um pouquinho aí do Martim Anselmi, vamos falar um pouquinho sobre 3 zagueiros. Esse esquema que tá preocupando todo mundo. Na verdade, não são 3 zagueiros, né? São 3 defensores. Tem lateral que joga como zagueiro, tem volante que joga como zagueiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não acho que ele esteja preso a isso, tá? Eu acho que tem variações, até mesmo durante o jogo. Vai ter momentos que ele vai fazer contra o Flamengo, ali no segundo tempo, o que ele fez. Ele abriu mão dos 3 zagueiros, adiantou o Nilton para a volância.
Então, assim, a gente vê que tem variações. Para a gente começar a falar sobre isso, eu já deixo claro aqui que eu não concordo. Ah, ele está preso a esse esquema com 3 zagueiros. Eu não acho que ele esteja preso. Eu acho que ele esteja variando, mudando. Ele não está preso ali durante os jogos a esse esquema 3 zagueiros. Com chegada de reforços, por exemplo, o Medina chegando. Eu já falei isso aqui no canal ontem também no vídeo. Ele vai poder variar ainda mais. Ele vai poder botar um meio-campo com Alan, Danilo e Medina, um pouco mais avançado. Então, tem variações aí, precisa de peças para poder variar também. Mas com a chegada do Medina, dá também para fazer isso. Você botar um meio-campo com Alan, com Danilo, o Medina um pouco mais avançado. Então, dá para variar. Só que é o seguinte, como eu disse, tem variação. Não acho que ele esteja preso a isso. Você botando aí esse meio-campo que eu falei agora há pouco, são jogadores que não marcam tanto, né? Mas ele acaba abrindo mão de um zagueiro. Eu tô muito curioso também para ver isso em determinados jogos ali, o Alan junto com o Danilo e junto com o Medina. O que eu acho que tá acontecendo? Eu acho que nesse começo de ano, esse começo de temporada pro Botafogo, ele tá usando como laboratório. Tá sendo muito cruel pra gente o calendário. Porque, para todo mundo, mas falando do Botafogo, a gente teve clássicos contra Flamengo, Fluminense, Vasco. A gente teve o Cruzeiro, que tem um time hoje melhor do que o do Botafogo, mais pronto. Ah, mas tem o Tite, mas é o mesmo time do ano passado. A gente pegou o Grêmio, só que a gente pegou o Grêmio jogando fora de casa. Então, assim, se você pegar os adversários do Botafogo, o Flamengo já está há bastante tempo com o Felipe Luiz. Se você pegar o Fluminense com o Zubeldia, tá mais pronto. Até o Vasco, cara, com o Fernando Diniz, apesar de eu achar ele um problema pro Vasco, o Fernando Diniz está mais tempo no Vasco. Então, é um time que entende mais o que o técnico quer. Então, esse calendário, esse começo de ano, está sendo cruel pro Botafogo, até mesmo em relação a adversários. Ah, bota uma linha de 4. Bota ali 2 zagueiros, 2 laterais, volta a jogar com uma linha de 4. Tudo bem, mas o que passa na cabeça do Anselmi, eu acho, é que todo mundo sabe jogar desse jeito. Ah, bota uma linha de 4. Todo mundo sabe jogar assim. E a cabeça dele é diferente, ele tenta fazer o diferente. Por exemplo, contra o Potosí, a gente já viu o Botafogo variando mais uma vez. Contra o Potosí, a gente jogou fechadinho. O Botafogo estava marcando lá atrás com 5. Deixando só o Matheus Martins lá na frente para o contra-ataque. Então, assim, ele não botou o Botafogo para bater de frente com o Potosí na altitude. Mais uma vez, ele variou. Ele botou 5 para defender, acabou que o Botafogo voltou com a derrota. Mas dá para a gente reverter no Newton Santos, inclusive dava para a gente ganhar o jogo, ou pelo menos empatar. Então, eu não acho que ele esteja morrendo abraçado com o esquema, e eu fico bem tranquilo com isso, porque se ele tivesse ali, não, só jogo desse jeito, porque o problema é o seguinte, é ele morrer abraçado com esse esquema. Eu não acho que ele esteja morrendo abraçado. Eu acho que quando o Botafogo perde o meio-campo, ele abre mão de um zagueiro, ele bota o Newton de volante, quando o Botafogo precisa fechar a casinha, ele fecha a casinha. Então, assim, eu não acho que ele esteja morrendo abraçado com o esquema. Ele está variando ali durante os jogos. O problema é, os jogadores cansaram, não tem quem botar. Eu ainda acho que talvez com a chegada do Medina, reforços, isso é uma opinião minha, eu acho até que o esquema com 3 zagueiros ainda pode dar certo. Só que depende muito também dos nossos alas. O Alex Telles e o Vitinho, eles não estão bem. Contra o Potosí jogaram muito, tá? Contra o Potosí foram muito bem. Só que se você pegar os outros jogos, o Alex Telles e o Vitinho estavam muito mal. Então esse esquema também com 3 zagueiros, você precisa muito dos alas jogando bem, principalmente na parte ofensiva. Mas é como eu falei, eu não acho que ele esteja preso a isso. Eu não acho que se for preciso mudar, ele não vai mudar porque ele é teimoso. Não acho. Eu acho que se for para mudar, ele vai mudar. A gente já percebe isso até mesmo durante os jogos, quando ele abre mão dos 3 zagueiros e muda algumas situações. Chegou até aqui? Obrigado.
sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa sexta-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde estou de volta, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Furão, eu gosto mais de você do que de mim.